Quero te convidar nesse momento a orar, fechar seus olhos e apresentarmos essa palavra ao Senhor, porque é o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos guia. Amém? Pai Santo e querido, obrigado, Deus, por começarmos mais um culto de louvor, de adoração, de exaltação do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesse momento que venha nos orientar nessa palavra. Eu peço ao Senhor que venha falar conosco. Eu peço ao Senhor que venha nos dirigir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque aqui quem fala é o Senhor, e aqui, ó Deus, quem ministra sobre essas vidas é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade nesse lugar, Deus. E que o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu vou ler hoje a palavra em Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. Diz o seguinte: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Amém. Graças a Deus. Mateus, capítulo 21, verso 28. Eu sei que eu já li a parábola, ela é bem clara, é bem explicativa, mas eu quero falar novamente sobre essa palavra para que isso fique gravado no seu coração e que a gente possa ver os detalhes da parábola, os detalhes do ensinamento de Jesus, né? Jesus, ele está falando aqui sobre 2 filhos do mesmo pai. Esses 2 filhos, eles tiveram a mesma ordem do pai, digamos assim. Esses 2 filhos, o pai chegou e disse: filho, vamos trabalhar comigo na vinha hoje. Vamos trabalhar comigo na vinha hoje mesmo. Os 2 filhos receberam a mesma ordem. Os 2 filhos. O primeiro deles disse: eu não vou, pai. Eu não vou trabalhar. Só que depois ele repensou e aí ele disse: eu vou. Aí foi trabalhar na vinha. Mas o outro filho, que recebeu a mesma ordem, acredito eu que na mesma tonalidade, né? Porque a questão não é só o falar, mas é como se fala. Mas ele recebe a mesma ordem, na mesma tonalidade. Mas esse outro filho, ele de pronto ele diz: tá certo, pai, eu vou. Quer que eu vá trabalhar na vinha? Eu vou, pai, trabalhar na vinha. Porém, ele não foi. Ele não foi trabalhar na vinha. E aí o questionamento de Jesus é: qual dos 2 fez a vontade do pai? A gente encontra nessa parábola dois contextos bem interessantes. O contexto anterior dele fala sobre, alguns versículos antes, vai falar sobre Jesus ser questionado em sua autoridade. Porque Jesus pregava, Jesus curava, Jesus libertava demônios, Jesus, mesmo fazendo isso tudo, andava com pecadores, né? E ele era muito criticado porque andava com esses pecadores, na verdade andava ensinando a eles, entrava na casa deles e comia lá, e lá ensinava, e lá acontecia salvação, Jesus perdoava pecados, Jesus falava de fé, então as pessoas questionavam.
os métodos de Jesus, as atitudes de Jesus, porque embora santo, embora mestre, ele não era um mestre cheio de não me toque, né? Ele era um mestre que estava ali do lado, que estava ensinando, que estava perto, que fazia questão de ir visitar, de entrar naquela casa, de comer naquela casa. Ah, mas eles são pecadores. Aí Jesus dizia, mas eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então Jesus, ele tinha essa preocupação de olhar para o próximo e enxergar no próximo a necessidade de transformação, a necessidade de vida, a necessidade de encontrar Deus. Porque naqueles fariseus, saduceus, zelotes, né? Naquela galera toda ali que era judeu e que já conhecia a palavra de Deus de cor e salteado, muitos deles Jesus olhava e encontrava hipocrisia, encontrava sepulcros caiados, né? Mas Jesus tinha muito mais prazer quando ele encontrava uma pessoa sedenta, alguém que queria ouvir a palavra dele, alguém que queria escutá-lo. Então Jesus, ele tinha muito prazer nisso. E aí ele andava com essas pessoas e antes dessa palavra ele foi questionado. Ah, com qual autoridade você faz isso? Com qual autoridade? E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa aqui que não entra em questão, né? Mas o que eu quero, na verdade, chamar a atenção para o porquê que ele entra nessa palavra, né? Jesus, ele é questionado sobre a sua autoridade. E aí depois ele nos mostra a importância da autoridade. Na verdade, ele nos mostra a importância de reconhecer uma autoridade com essa palavra, com essa parábola. Porque além dele conseguir refutar aquela ideia dos que estavam acusando ele, questionando ele, ele ainda usa essa parábola para mostrar a eles que o importante aqui na história é eles reconhecerem quem é a autoridade. Porque Deus falou, Deus que enviou o Filho, Deus enviou o Filho, as profecias estavam lá, eles conheciam as profecias, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam de tudo. Então, eles deveriam ser aqueles que não iriam questionar a autoridade de Jesus. Por quê? Porque eles já conheciam tudo que era da palavra de Deus, eles conheciam, eles eram doutores da lei, eles eram teólogos, se assim podemos dizer, e eram justamente esses que mais questionavam. E Jesus tinha prazer, amor, paixão mesmo por explicar, por falar dessa palavra para todos aqueles que queriam sentar e ouvir a voz dele, ouvir a voz de Deus. Amém? E aí tem um contexto depois desse aqui que é muito, mas também muito bom da gente ouvir e prestar atenção nisso. É quando Jesus termina a palavra, ele fala assim: olha só, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por que, pastor? Eles não podem entrar? Claro! Podem não, vão! Só é preciso obedecer a palavra de Deus. É isso que Jesus está explicando. Só é preciso obedecer a palavra de Deus. Só é preciso se converter. O que Jesus estava falando é o seguinte: vocês conhecem, mas não estão nem aí. Vocês não querem reconhecer que eu sou filho de Deus. Vocês não querem reconhecer que eu sou o enviado, o Messias. Mas esse povo aí que vocês estão criticando é esse povo que está sendo salvo porque eles estão se rendendo, eles estão crendo nessa palavra, eles estão se convertendo, a vida deles está mudando. Então é por isso que Jesus cita: olha, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus.
porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Entende? Eu acho muito importante a gente olhar para essa parábola e enxergarmos essas duas situações. A autoridade de Jesus questionada, não é? A autoridade de Jesus questionada e quem alcança salvação, quem alcança perdão. Então, olhando esses dois contextos, nós conseguimos enxergar nessa parábola exatamente os dois filhos. Os dois filhos. O primeiro filho é o segundo contexto, onde Jesus fala que os publicanos e as prostitutas estão se convertendo, estão alcançando o reino de Deus. Esse é o primeiro filho, aquele que disse não vou, mas depois foi. E o segundo contexto, o primeiro contexto, onde fala da autoridade de Jesus, onde questiona a autoridade de Jesus, é o segundo filho, aquele que está tudo certinho, tudo bonitinho e disse, não pai, eu vou, eu tô junto, vamos trabalhar, bora trabalhar, oxê. E não foi, fogo de palha, né? Disse que ia e não foi. Então é exatamente aquele povo que estava questionando a autoridade de Jesus, porque falaram para Deus que ia conhecer as Escrituras, que ia saber da palavra, que estaria pronto para reconhecer o Messias, mas o Messias veio e eles não receberam. Então eu começo lhe dizendo o seguinte, hoje está cheio de pessoas, até dentro da própria igreja, questionando os métodos de Deus salvar. Até hoje, por incrível que pareça, até hoje, né? No século 21, não é isso? As pessoas estão questionando os métodos de Deus. Numa cidade moderna, né? Numa cidade que tem uma mente aberta e as pessoas estão questionando o método de Deus. As pessoas às vezes questionam por que o pastor, né, colocou fulano para tal cargo, por que o pastor fez desse jeito, por que a gente está com a igreja fechada fazendo live quando deveria estar aberta, e cadê a fé da igreja, e cadê isso, e cadê aquilo, e as pessoas estão questionando. As pessoas costumam questionar a Deus e sempre vão questionar a Deus. E essas pessoas que só sabem questionar o Senhor e que só ficam por isso, nós podemos pegar essas pessoas e encaixar no grupo do segundo filho. Não é verdade? Aqueles que dizem, não, eu estou de boa, tal, mas não segue a palavra do Senhor de verdade. Não segue. Porque o importante, amados, não é apenas estar na igreja, mas o importante é nós reconhecermos as nossas autoridades espirituais. Lógico, Deus em primeiro lugar, mas os nossos líderes que Deus coloca na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor nos abençoando. Nós precisamos aprender isso. As pessoas são questionadoras demais, mas têm dificuldade de ouvir o Senhor, de obedecer o Senhor. O primeiro filho, o pai disse, olha, vem trabalhar comigo na vinha. E o filho disse, não, eu não vou, pai, eu não vou. Mas depois ele repensou, e disse, eu vou trabalhar na vinha. E foi. Muitas pessoas, talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, até já pensou nisso. Esse negócio de crente, quero não. Negócio de seguir Jesus,
de ir para a igreja, de estar todo domingo na igreja, de estar lendo a Bíblia, de estar orando e não sei o que, e parar de fazer isso, e parar de fazer aquilo. Muitos já falaram isso, gente. Muitos já falaram isso. Só que hoje, essas pessoas estão fazendo o quê? Estão na casa do Senhor, adorando a Deus, servindo a Deus, cumprindo a palavra do Senhor. E eu ainda posso ousar em dizer que muitos desses que bateram ali o pé e falaram: eu não vou, são esses que estão fazendo a diferença na igreja hoje. São esses que estão lá, ativos, cumprindo a vontade de Deus, correndo atrás, trabalhando do lado do pastor ali, colado no diaconato, no PPTO, no cerimonial, num grupo de jovens, de mulheres, e está sempre na ativa ali, e trazendo visitantes, e trazendo almas, e salvando vidas. Muitas vezes, muitos deles são justamente aqueles que bateram o pé e falaram que não ia entrar numa igreja evangélica, e que achava isso tudo muito surreal para ele. Só que a palavra de Deus diz assim, Jesus ainda conta uma outra parábola, quando a mulher vai limpar os pés dele com o cabelo, né, lavar com as suas lágrimas, limpar com o cabelo, Jesus fala uma outra parábola e ele termina falando assim: olha, a quem muito é perdoado, muito ama, mas quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, muitos desses que falaram: não vou, não quero servir, não quero saber de crente, não quero ouvir a palavra de Deus, não quero ir para a igreja, não quero isso, não quero aquilo, muitos deles hoje estão firmes na fé, cumprindo a vontade do Senhor, e ainda muitos deles hoje são pastores, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muitos hoje estão pastoreando, cuidando de outros e ouvindo a mesma coisa que eles falaram antes, né? Quantos hoje não escutam pessoas dizendo: nossa, eu era igualzinho esse camarada e hoje eu estou aqui servindo? Entende? Esse é o primeiro grupo, é dos filhos que disseram que não ia, mas repensaram e foram. Mas quando esse vai, ele cumpre a vontade do Pai, ele obedece, ele trabalha, ele faz a obra. Ele não vai para ficar de braços cruzados, ele vai para trabalhar, para ganhar almas. Mas o segundo filho, o filho obediente, que não responde pai, que nunca teve rebeldia, todo certinho, bonitinho, quando o pai diz: vamos trabalhar, ele diz: eu vou, pai. Mas não foi, deixou o pai na mão. Entende? Então, esse segundo filho, ele aparentemente deu a resposta certa, ele aparentemente fez a coisa certa, quando o pai falou com ele teve respeito, ele aparentemente teve uma obediência, porém ele não fez o que tinha que fazer. Quantas pessoas estão do nosso lado posando de santo, não é? Quantas pessoas estão do nosso lado, tudo certinho, tudo bonitinho, e não faz a vontade do Senhor como deveria. A própria palavra de Deus diz assim: olha, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Quantos desses não são relaxados na obra do Senhor? E quantos desses que até nasceram na igreja, né, cresceram na igreja, cresceram na obra de Deus, mas hoje estão fora. Esse é o segundo grupo. É o grupo que parece que está tudo certo, mas na verdade eles não obedecem ao Pai. E é por isso que Jesus ele fala justamente no final, dá esse exemplo: olha, os publicanos e as prostitutas, elas estão entrando no reino dos céus primeiro que vocês. Porque esses eram aqueles que diziam: não vou, não quero, não, esse negócio para mim, mas entraram, estão servindo ao Senhor.
Já aqueles que deveriam estar servindo, que conhece a palavra, que viveu na igreja, que viveu na obra, que conhece quem é o nosso Deus, mas não serve ao Senhor como deveria. Não faz a vontade de Deus. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Até, se a gente parar para analisar essa palavra, a gente até percebe um amor condicional, né? Nós temos esse amor condicional, nós seres humanos, porque a gente é muito limitado. Nós somos muito limitados, então nós temos esse amor condicional. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Entende? É uma condição. Não deveria ser assim. Mas parece que nós funcionamos desse jeito. Agora deixa eu te falar quem é esse pai que está pedindo e que está dizendo: filho, vem trabalhar comigo na vinha. Filho, vem fazer a minha vontade. Filho, vamos arregaçar manga, vamos tocar o barco aí, vamos ganhar almas, vamos salvar vidas. Sabe quem é que está dizendo isso? Sabe quem é esse pai? Esse pai é Deus. E embora o nosso amor seja condicional, se o Senhor fizer muito por mim, eu faço muito por Ele, o amor de Deus é incondicional. É incondicional. Que Deus maravilhoso nós servimos. Que Deus maravilhoso nós servimos, nós amamos. Porque a palavra de Deus fala assim, olha, que Ele nos amou primeiro. É lindo isso. A palavra de Deus fala assim, ó, Ele nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Pecadores. A palavra de Deus ainda diz, quando nós éramos inimigos de Deus, a graça do Senhor Jesus brilhou em nós e nos resgatou. Nós éramos inimigos de Deus, amados. E Deus nos amou. Deus nos amou. Portanto, amemos a Deus incondicionalmente. Vamos fazer parte desse primeiro grupo. Não dizendo não para Deus, mas dizendo sim e fazendo. Porque o sim nós já demos. Naquele tempo a gente disse, não Deus, eu não vou servir, eu não vou para a tua casa. Mas já estamos aqui, agora vamos trabalhar. Agora vamos fazer a vontade de Deus. Eu quero que você entenda que obedecer a Deus não é apenas deixar de fazer a coisa errada, mas obedecer a Deus também é fazer a coisa certa, fazer o que temos que fazer. É quando Deus fala, filho, vai por esse caminho você ir, filho, fala com tal pessoa você falar, filho, fala do meu amor, filho, ora por fulano, não é? Faz isso em nome de Jesus. Quantas vezes eu não fui acordado, sabe, no meio da noite, o Senhor me pedindo para orar por alguém. E aí eu levanto e vou para um canto, vou para o outro aí, e vou tomar uma água, e vou ao banheiro, e viro na cama, e para um lado e para o outro, e aquela pessoa na minha cabeça diz, gente, eu não vou dormir. E aí eu me prostro, eu oro por aquela pessoa, apresento ao Senhor mesmo ali com fé, algumas vezes, né, sem nem saber o porquê, o que é que aquela pessoa está passando. Outras vezes o Senhor revelar em sonho que aquela pessoa está passando e no meio da noite levantar, orar por aquela pessoa. Só foi orar. Caiu na cama, dormiu. Porque é o Senhor chamando, o Senhor quer que você faça. E quantas vezes nós queremos negligenciar isso?
negligenciar a vontade de Deus, negligenciar o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor, também é desobedecer a Deus. Ah, pastor, mas eu não estou em pecado, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo e tal. Você não está fazendo, mas você está fazendo o que o Senhor mandou você fazer? Ou você é aquele filho que está dizendo, tá Deus, eu vou fazer, e nunca faz. Só fica postergando a vontade do Senhor. E para encerrar, eu quero que você fique com esse questionamento nesse momento. Em nome de Jesus. Quero que você se pergunte, qual desses dois filhos representa você? O filho que um dia disse, pai, eu não vou, mas foi e hoje é ativo, é firme na obra do Senhor? Ou você é representado por aquele outro filho que disse, pai, eu vou, mas o tempo vai passando e você não está fazendo nada por Deus. Você não está fazendo nada na obra do Senhor. Qual desses dois filhos está te representando? Qual desses dois filhos é você? Como está a sua vida hoje? Ah, pastor, minha vida está beleza. Eu estou bem com Deus. Eu não estou em pecado. Amém, glória a Deus. Eu quero que continue assim, em nome de Jesus. Eu quero que você continue bem. Que você continue sem pecar. Glória a Deus, aleluia. Mas eu também quero que você comece a ouvir o Senhor. Eu quero que você comece a ouvir o nosso Deus. Eu quero que você comece a atender a voz do Senhor. Deixar de fazer é bom e devemos deixar de fazer o que é errado. Mas nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. Se tem uma coisa que corrói o pai por dentro, digo isso porque eu sou pai, é você ficar com o menino vai fazer isso, menino vai fazer aquilo, menino vai fazer aquilo outro. E o menino nunca vai. Aí o pai fica já injuriado, né? Aí diz, você tá surdo? Você tá surdo, menino, que não obedece? E quantas vezes Deus está falando, filho faz isso, filho faz aquilo, filho é por esse caminho, vai em tal lugar, fala com tal pessoa, ora por fulano, faz isso, faz aquilo, e a pessoa tá lá, como? Não dá ouvidos à voz do Senhor. Mas se justifica dizendo, eu não estou pecando, glória a Deus, mas continua desobedecendo. Desobedecer não é apenas pecar, mas desobedecer é não fazer a vontade do Pai. Que isso possa ficar guardado na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que isso possa ficar guardado no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Quero te convidar a fechar seus olhos e apresentar a sua vida a Deus nesse momento. Você e Deus aí no teu lar, com a tua família, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém do teu lado aí, dentro da tua casa, pode dar a mão a essa pessoa, né? Abraçar se preciso for, mas que possamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai Santo, querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, por estar com os meus irmãos aqui reunidos, ó Deus, através da internet, através dessa live, e saber que o Senhor está falando com a tua igreja e que o Senhor sempre fala com a tua igreja. Na verdade, Pai, a certeza que nós estamos tendo a cada dia nessa live, cada dia mais e mais, é de que verdadeiramente o Senhor é Senhor da igreja. E que é o Senhor que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido, que tem nos permitido ainda estar de portas abertas, Pai.
porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Deus. E o Senhor tem preservado a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada irmão nas tuas mãos nesse momento. Eu coloco cada família nas tuas mãos, Pai. E eu venho pedir que o Senhor, Deus, possa suprir os teus filhos, ó Pai, em tudo que eles necessitam, Senhor. Porque Tu és Deus poderoso, Tu és Deus justo, Tu és Deus misericordioso. Então, em nome de Jesus, abençoa essa vida, Deus. Em nome de Jesus, vem ser provedor nessa casa. Vem ser provedor. Mas eu oro também, Pai, para que o Teu Filho entenda que o nosso Deus de provisão também é um Deus que quer obediência. É um Deus que quer submissão. É um Deus que quer misericórdia. Porque tudo que nós fazemos não é por obrigação apenas, Pai, mas é porque nós Te amamos, Deus. É porque nós Te amamos. Porque Tua palavra nos ensina que quem muito é perdoado, muito ama. Muito, muito ama. E só nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Só nós sabemos o que o Senhor fez em nossa vida, Pai. Quantos de nós hoje não deveríamos nem estar aqui ouvindo essa palavra, mas o Senhor nos resgatou no lamaçal do pecado, o Senhor nos resgatou em um poço sem fundo, o Senhor estendeu as mãos e nos levantou quando estávamos caídos, humilhados, rendidos. E o Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor nos deu chance para recomeçar. E hoje estamos aqui, Deus. E porque nós fomos muito, muito perdoados, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, ó Deus. E tudo que nós queremos, ó Pai, é fazer a Tua vontade, é cumprir a vontade do Senhor. Porque para nós, ó Deus, é prazer, é honra, ó Deus, Te servir, ó Pai. E poder ser chamado de Teu Filho. E poder ser chamado de Teu Filho. Em nome do Senhor Jesus, derrama graça sobre essa vida. Em nome do Senhor Jesus, derrama graça sobre essa família, Deus. Renova as nossas forças, Pai. Nos faz olhar para o amanhã e enxergar futuro, enxergar esperança, entender que o Senhor está lá na nossa frente, nos aguardando de braços abertos e que possamos correr para esse alvo e alcançar o Rei da Glória. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e Te damos graças, Deus. Eu Te dou graças pela vida de cada irmão que nos assiste nesse momento. Que o Senhor possa guardá-lo de todo mal e dar um resto de semana abençoado, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu acredito que durante essa oração você deve ter refletido um bocado e você deve ter falado com o Senhor. Que você possa fazer parte daquele primeiro grupo, daquele que vai ao encontro do Senhor, daquele que faz a vontade de Deus, daquele que trabalha na vinha com o Pai, em nome de Jesus. Eu creio que você recebeu essa palavra. Portanto, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.